Muito bem, pessoal. Então, partindo aqui para a parte prática dessa aula, nós estamos aqui mostrando para você um exemplo de gabarito recebido pela nossa gráfica parceira, aonde nós vamos mostrar para você esses quatro elementos principais de um gabarito, que é a margem de segurança, a margem de sangria, a margem de corte ou linha de corte e a margem de vinco. Então, quando você vai fazer solicitar a impressão numa gráfica, a primeira coisa que ela vai te passar ou vai estar disponível no site é esse gabarito que você deve respeitar. E por que que tem esse gabarito aqui? Para que você possa fazer a criação da sua capa dentro dessas margens que são importantes e fundamentais para que não haja nenhuma distorção e nenhum corte inadequado da sua capa, da arte da sua capa, no caso, né? Então, aqui nós temos esse gabarito e nós temos aqui algumas linhas e cores para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. A margem de sangria, que foi aquela margem que eu comentei na aula ali, é aquela margem entre 1 a 3 milímetros que a gráfica deixa para corte, por conta de muitas vezes o corte da faca lá na impressora ele causar algumas imperfeições. Então, essa margem de sangria é a segurança da gráfica para que não seja perdido nada da sua arte, tá bom? Então, aqui, usualmente, eles utilizam essa linha cinza para mostrar para você que a sua arte tem que estar aqui entre a margem de sangria e a margem de corte, a linha de corte aqui, que é essa linha verde, né? A linha de corte é aquela linha que depois é onde exatamente a gráfica vai fazer o corte fora da impressora, muitas vezes o corte a laser, para que fique um corte é, sem interrupções, sem defeitos, digamos assim, né? Então, essa linha de corte é onde existe o corte final da gráfica para que a sua arte tenha todos os elementos importantes. E falando em elementos importantes, nós temos aqui a margem de segurança. Essa margem de segurança é onde você vai ter que colocar todos os elementos. Título, se tiver algum elemento gráfico, uma imagem, o nome do autor, a sinopse do livro tem que estar dentro dessa margem vermelha aqui. Essa margem vermelha, por quê, pessoal? Essa margem vermelha aqui é onde você tem que colocar todos os elementos. Perceba que a margem vermelha ela está composta em todas as áreas da capa, seja uma orelha, seja a quarta capa, a contracapa, seja a capa principal e a orelha da capa principal. Tudo que for importante da sua arte, seja texto, seja imagem, seja qualquer elemento, elas têm que estar contidas dentro dessa área de segurança, a margem de segurança da gráfica. Ah, mas Jefferson, estou percebendo aqui que tem uma distância entre a linha vermelha e a linha verde, que é a linha de corte. Sim, mas como eu disse, muitas vezes pode ocorrer aí algum corte imperfeito da gráfica, e aí, dentro dessa margem de segurança, a gráfica garante que todos os elementos importantes da sua capa vão estar dentro disso. Nós temos aqui ainda a margem de vinco, que é aquela margem de corte, né? Você percebe aqui que eu tenho a parte laranja, onde eu tenho a lombada da minha capa, e tem aqui um espaço entre a lombada da capa e a margem de vinco, que é exatamente a dobra do livro, né? Essa margem aqui ela é importante para quê? Para que a sua capa, a lombada que faz a ligação entre a quarta capa, a contracapa e a capa principal, seja feito a área de colagem. Aqui é muito importante também, pessoal. Por isso que quando a gente diagrama o livro, a gente deixa lá a margem interna de 3 centímetros, porque essa área aqui ela vai usar na parte do miolo para colar a capa no seu livro. Por isso que a gente deixa aquele espaço maior de entre meio centímetros e 1 centímetro de diferença para que você não perca o texto dentro do miolo do livro, tá bom? Agora eu vamos mostrar para você aqui um exemplo de uma capa
que foi desenvolvida dentro dessas margens, você vai ver, perceber aqui, ó, que todos os elementos principais eles estão dentro da área vermelha. Essa é a área mais importante que você tem que tomar conta na hora de desenvolver a capa do seu livro. Por quê? Porque se você deixar qualquer elemento dentro fora dessa linha vermelha, você pode correr o risco de perder aí informações importantes e, quem sabe, distorcer a informação do seu livro, tá bom? Você percebe então aqui que tanto na orelha aqui as informações de rede social e telefone de contato estão aqui. Aqui nós temos também o título, o elemento gráfico que eu falei para vocês, o nome do autor, volume, se tiver, o subtítulo, tudo dentro da margem vermelha, que é a margem de segurança. Essa é a margem que você deve mais ter cuidado dentro dos elementos da estrutura da sua capa, tá bom? Então, ó, usei o próprio gabarito de lá dentro dessa capa aqui, construindo a capa. Então, nós podemos perceber aqui, tá, inclusive, ó, se você perceber, esse texto está fora da capa. Como é que eu faço nesse software aqui, o Canva? Eu venho aqui, seleciono o texto e venho para cá e jogo para dentro do texto. Dá uma centralizadinha aqui, ó. E agora eu tenho a certeza de que tudo vai estar dentro da margem de segurança sem cortar nenhuma informação do meu texto. Aqui agora você percebe que cortou aqui, então eu tenho que muitas vezes diminuir o tamanho do texto, e assim você vai trabalhando dessa forma para que tudo fique perfeito dentro da área de margem de segurança, tá bom? Aqui nós também temos, vou dar um zoom para ficar melhor para você perceber, ó, eu tenho aqui o texto, deixa eu ver se eu coloco numa cor só para vocês verem aqui, ó, mudando a cor só para vocês perceberem que o título do livro está aqui e ele garante dentro, que esteja dentro do da margem de segurança, que é essa margem vermelha. Também vou colocar preto para vocês perceberem aqui, ó, que tanto o título quanto o subtítulo respeitam a margem de segurança desse livro. Tá bom, pessoal? Tudo está dentro dessa margem vermelha aqui do livro, para que nada seja perdido, nada seja distorcido na criação da capa. Agora sim, você pode estar dizendo assim, como é que eu envio esse arquivo para a gráfica, né? Eu mando com esse arquivo com com essas linhas, essas margens aqui? Não. Você tem que mandar o arquivo nesse formato aqui, ó, limpo e clean para dentro da gráfica. E daí o que acontece? Você vai vir aqui no caso do Canva, compartilhar, vai fazer a opção de baixar, e aqui tem uma informação bastante importante para você fazer. Você tem que escolher o formato de PDF para impressão e utilizar aqui a opção de CMYK, que é ideal para impressões profissionais. A sua capa ela vai ser ampliada e vai garantir que todos os elementos sejam impressos com qualidade dentro da gráfica que você optar. Legal, pessoal? Seria isso que nós teríamos para a aula de hoje. Nós nos encontramos na próxima aula do curso Escritor de Primeira Viagem. Até breve. Tchau, tchau.